grandeza também, que muitas vezes a gente não dá conta dela, né? Ou a gente acha que ela é grande demais e que a gente não vai dar conta. E não é, é sempre a mesma, a gente sempre dá conta daquilo que a gente se propôs antes de encarnar. A gente tem condições de lidar. O guia falou isso, né? Então, continuando, essa é a segunda parte da palestra. E aí, o guia fala que um dos instrumentos mais importantes do trabalho do caminho, que é o patchwork, é que nós podemos constantemente usar para determinar o nosso estado atual e perceber o que a nossa manifestação de vida está nos dizendo. Então, de acordo com como a gente manifesta a nossa vida no nosso dia a dia, a gente vai ver conforme a gente está andando, né? Que a gente está realmente caminhando. Muitas vezes, quando está num tempo de trabalho assim com o pet, a gente acha assim, nossa, não aprendi nada, não sei nada, não mudou nada. Mas se você pegar, parar um pouco e olhar para trás, você vai ver que você tem muito menos medo, muito menos resistência, você fica muito mais à vontade de lidar com todas as suas fases, Só um minuto, desculpa. você tem possibilidade de lidar com as suas partes de uma forma muito mais fácil. Então, o guia pergunta, eu vou pedir para você fechar os olhos um pouquinho, para poder sentir essa resposta. Respira fundo, sente seus pés no chão, sente o peso do seu corpo, o suporte que o seu corpo te dá na cadeira. Você sentir que você tem um corpo, que você está encarnada, que você tem um lugar no mundo. Isso tudo dá força da gente seguir adiante, cada vez mais, assumindo o nosso próprio poder, nossa própria luz. Não para se vangloriar, mas para justamente o amor poder fluir através de nós, para os outros seres. Então, o guia pergunta: até que ponto a alegria, a paz, a abundância estão cada vez mais acessíveis a vocês? Então, se questiona até que ponto você sente alegria nas coisas que você faz, você sente paz interior, momentos de paz, você sente abundância, sente que sonhos estão sendo realizados. Né? Até que ponto isso? Então, vou te deixar um pouquinho em silêncio para você poder sentir isso e a resposta vir para você. E aí, continuando as perguntas, ainda de olhos fechados, ele pergunta também: o quanto você fica relutante e sente medo em encontrar e em expor para si mesmo, às vezes para os outros, para o grupo, né? As mais profundas regiões do seu eu mais secreto, ou seja, as partes difíceis, né? As dificuldades, as dúvidas. Muitas vezes a gente tem dúvidas. Então, como é que está esse medo assim de se olhar? Será que esse medo diminuiu? Será que essas defesas, né, e as pseudo-soluções diminuíram também? Então é interessante se questionar sobre isso.
E aí ele fala também, né? Talvez porque você esteja evitando encarar e lidar com determinado material interno que não seja do seu agrado, né? Então, às vezes, a gente tem medo e tem defesas, porque muitas coisas que existem dentro da gente a gente não gosta. Mas essas coisas que a gente acha que não gosta, a gente precisa compreender que vivemos na dualidade. E assim como a gente tem esse lado que a gente não gosta, a gente tem também um outro lado que está escondido atrás da rejeição desse lado que você não gosta. No momento que você olha para essa parte que você não gosta e aceita e acolhe, geralmente ela vai diminuindo de intensidade e o outro lado da dualidade, como se fosse uma balança, ou seja, a qualidade, a virtude, ela vem à tona. Então, procura ver se tem o que é pior assim para você encarar. E aí guarda ainda no seu pensamento, que a gente está fazendo tipo um processo. Então, observa qual é a parte sua que você menos gosta, que você tem mais medo de que venha à tona, de você mesmo olhar até, né? E aí ele fala que ao perceber os inevitáveis bloqueios interiores, por causa desse medo, né? Como crises momentâneas, você os percorre por inteiro para se sentirem mais verdadeiramente vocês mesmos. Então, é interessante percorrer. Então, eu vou pedir para você entrar em contato com essa tua parte que é difícil, que você gostaria de que ficasse escondida para sempre, que ninguém visse, muito menos você mesmo, e olhar para essa parte. Solta um pouquinho o seu queixo, assim, um pouquinho mais para baixo. Isso. Relaxa seu pescoço, solta a tensão. E entre em contato com essa parte, porque a tua parte luminosa, você conhece um pedacinho dela, você sabe que ela existe aí dentro, que é uma parte que é todo acolhimento, amor, compaixão. Então, como se fosse uma grande mãe. Então, permita que sua criança interior possa se queixar agora dessa parte que ela não gosta de ver em si mesma. Olhando na sua linha do tempo, de hoje para trás, e assim, quando você começou a fazer o patchwork, olha como você consegue fazer os processos mais profundos, né? Você não tem mais medo de você, né? Eu acho que talvez o medo de enxergar, né? É, Todos os lados. sim, você não tem mais o medo de enxergar. Não. Eu sei que a gente tem os lados ruins, né? Como na palestra fala, Uhum. mas eu não tenho medo de dizer. Mas tão, e talvez eu tivesse, mas é um troço inconsciente, eu acho, não é, Silvia? Sim, e aí nessa palestra o guia fala que tem uma espiral, que a espiral ela é grande assim, que no início a gente está na borda da espiral, parece que ela é muito, muito, muito grande e depois com o tempo ela vai ficando menor, até que a gente chega no fundo da espiral, para que é o cerne do problema, né? E você hoje conseguiu ir bem no cerne. Eu tenho que prestar atenção quando esse medo vir, né? Isso. E E aí esse eu vou medo falar atrás.
E esse medo, ele pode vir de várias formas. Ele pode vir em agitação, ele pode vir ao contrário de agitação, ficar assim, só no sofá. Apática. Mas não num ócio gostoso, mas numa apatia. Ele pode vir com irritação, com várias coisas. E aí, quando tiver, você olha para isso. E aí você fala, eu posso escolher, eu dou conta. Eu não vou ficar mais nesse lugar de menosprezar o meu próprio poder, Uhum, né? uhum. Vou prestar atenção nisso. Eu já tenho prestado atenção em tanta coisa, porque a gente aprende, né, a Mas, prestar atenção nos sem se sentimentos. criticar, né, Paulinha? Sem se criticar. E aí você quer anotar alguma coisinha aí no seu caderno? É bom, né? Não a frase, mas a frase já está na minha cabeça. Eu dou conta, Pronto, é melhor deixar só assim. né? É, tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quando vocês tiverem alcançado novos estágios, os quais jamais haviam experimentado anteriormente, apesar de que talvez já tivessem ouvido descrições deles, também poderão adquirir mais coragem para continuar entrando mais profundamente em camadas ainda escondidas, onde se localiza a maldade encoberta. Né? Porque nós somos luz e somos sombra, né? A gente tem um anjo e o demônio, lembra? Uhum. Sempre que há configuração em espiral, camada sobre camada, até que os círculos da espiral se tornem cada vez menores. À medida que diminuem gradualmente, convergem para um único ponto. Tudo se torna irresistivelmente simples. A simplicidade desse ponto final da espiral é o amor. Eu dou conta, né? É, Viu? Essa simplicidade pouco significa quando os círculos da espiral ainda são grandes. Então, quando a gente está na confusão, naquela confusão toda, quando a gente não consegue olhar para o que realmente está acontecendo, se eu ah, falasse para você, Paulinha, fala, eu dou conta, você ia achar que aquilo era uma bobagem. Mas depois que você faz esse processo todo, que você aprofunda, você vê que realmente é uma coisa simples, né? É só pegar, olhar, sentir, acolher e ver o que é possível fazer por si próprio, né? entendi. Então, ele fala, né? Nessa etapa, né, que os círculos da espiral são grandes, tudo se complica mais ainda, devido à multiplicidade da separação entre o ego e a unidade. Quando a palavra amor é usada nesse estágio, ela está vazia de sentimento e de vivência. É apenas uma palavra bastante desgastada. E o que é o pior, usada tão inapropriadamente. Finge-se falar de amor quando, na verdade, está se falando de muitas outras coisas que pouco ou nada têm a ver com o amor verdadeiro. Quando vocês vivenciarem plenamente o significado íntimo do amor, tudo está contido nessa palavra. Então, é, é isso, quando a gente chega, né, no ponto, né, o ponto central da espiral, é tudo amor, né? Aham. E é É, olha o que eu fiz, olha. Você essa. falando isso, para eu não esquecer, olha o que eu fiz. Ai, Peraí, caramba. que eu não estou vendo, fala. Ah, eu dou conta, eu sou luz, eu sou Sou, amor.
Sou sombra, sou luz, eu dou conta. Eu fiz o desenho da espiral para eu não esquecer da aula de hoje, ó, com um Coraçãozinho. Ah, que coraçãozinho. lindo, adorei, adorei. É para eu não esquecer, porque aí eu vou lembrar do que a gente viveu aqui, entendeu? Sim. E vou falar do medo da rejeição, eu quero ver isso. E você dá E conta, não é porque você não, você tem medo de ser rejeitado, você dá conta porque você dá conta. E pronto. Vê como é medo, simples, medo de não dar conta. Vou tomar conta disso. né? É, Então tá, minha querida, vamos fechar os olhos, vamos ver como é que você. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, tá? Vamos fechar tá. os olhos, vamos ver como é que você está saindo da reunião. Eu estou saindo dessa reunião bem inteira, assim, conectada com o céu e a terra. Estou no meu lugar. Também reivindiquei a minha grandeza. Que lindo. É, foi Eu lindo. não tô com aquele aperto aqui agora. Tá, Que tá normal, graças a Deus. sim, Saiu aquele aperto do peito. isso. Isso é uma leveza, né? É, é uma leveza. Parece que eu tirei um saco. É. Muito bom. Então tá, minha lindinha. Eu vou fechar a gravação agora.